Com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios a pastora Tânia Tereza Carvalho, representando o Seminário Intensivo de Libertação e Cura. Pastora Tânia Tereza, obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só. É uma alegria recebê-la. Graça e paz, minha irmã. Graça e paz, obrigada pelo convite. A alegria é nossa. Honra para mim estar aqui. A alegria é nossa em recebê-la aqui. Muitos dos nossos convidados já comentaram do nome da irmã ou que já tiveram oportunidade de conversar em outros programas também, ou até de falarem sobre o seu trabalho, e a gente fica muito feliz em recebê-la aqui. Bom, para a gente começar, quem nos assiste, quiser conhecer um pouquinho melhor do seu ministério, do seu trabalho, onde que as pessoas podem te encontrar, pastora, por favor? Bom, o canal oficial do YouTube, Tânia Tereza Oficial, tem mais ou menos 600 vídeos que levam até o telespectador aquilo que eu falo e faço. Vai dar para eles compreenderem isso. Eu tenho um site, pastorataniatereza.com, onde todos os seminários, todos os cursos que fazemos estão publicados lá. E tenho também um Instagram, que é PR Tânia Tereza Oficial, PRA Tânia Tereza Oficial. E tem Spotify. Eu sou moderna, sabia? Tô vendo, tá em todas as redes. High-tech. Muito bom. E tudo meu é encontrado a partir do meu nome, Tânia Tereza com Z. Se colocar no Google Tânia Tereza com Z, vai achar tudo. Boa. Então... Pronto, facilita muito, né? Tânia Tereza vai encontrar todas as minhas redes sociais. Show. Todas. Basta você procurar por lá. Inclusive, por lá também, você vai ter acesso e outras informações sobre o material que nós vamos mostrar aqui. E a pastora Tânia, rapidinho, pastora, vai falar o que você vai encontrar em cada um desses livros aqui, tá? Eu vou mostrar e ela vai fazer um comentário rápido aqui. Primeiro desse daqui, pastora, O Chamado. O Chamado conta um pouquinho da minha história, tem a minha biografia, do Lixão de Aquidauana para o Mundo. Lixão é a minha origem, lá em Aquidauana. Também tem revelações profundas daquilo que Deus tem me dado ao longo da vida ministerial. Então, é a minha vida de menina e a minha vida de pastora. Tá tudo aí, né? Boa. Fica aqui a indicação. Vamos mostrando os próximos aqui, ó. Quebrando paradigmas. Sobre heranças espirituais. Interessante, Zeca, que eu dei esse nome, heranças espirituais, porque quando falava em maldição, o povo arrepiava. Então, eu arrumei um apelido. Heranças espirituais. Boa. Ou legados geracionais. Aí o povo lê, depois descobre que é maldição mesmo. Né? Depois entende, muito legal. E quebrando paradigmas é para desmistificar o assunto. Né? Muito legal. E para a gente finalizar, ó, autoridade espiritual. Então, autoridade espiritual. Eu digo que o mundo espiritual é legal, ele não é místico. E ele funciona dentro de princípios legais. E o princípio de autoridade é um princípio legal do mundo espiritual, né? Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é legal, não é místico. E esses são 3 dos 17 livros que eu já escrevi. Legal, quando a irmã fala legal, é que tem de leis. Não é legal de joia, de leis. Boa. De leis. Boa. O mundo espiritual, ele é regido por leis espirituais. Perfeito. Né? Por leis espirituais. E são 3 dos 17 livros que eu já escrevi. Boa. Então, ó. Tudo encontra no meu site, pastorataniatereza.com. Pronto, tá aí o merchan. Era isso que eu ia falar, agora você já sabe. Vai lá, procure pelas informações, mande lá as mensagens ou acesse o site, né? Fala que viu aqui no Vejam Só, tá bom? Manda mensagem. Te assisti lá no Vejam Só, quero outras informações. A equipe da pastora com certeza vai te atender e vai ser bem isso aí, material para poder edificar a sua vida. Inclusive, no programa de hoje, ela vai dar algumas pinceladas, tenho certeza, sobre alguns aspectos que você vai encontrar nos livros também. Sim, tá sem bom? dúvida. Então fica ligadinho aí. E, aliás, até para facilitar a comunicação, nós vamos deixar todos esses contatos disponíveis lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, se passou e você não anotou, perdeu, chega lá no Instagram. Tá tudo direitinho lá para você. De novo, obrigado, minha irmã, pelo carinho. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nessa noite, ele que é um parceiraço aqui do Vejam Só. Bispo Hildo, quantos anos já de caminhada com o Vejam Só? 23 por aí. Rapaz, Tudo tá vendo isso. só? Falei que é um amigo do programa. Ajudou, viu, Tom? O Weber, a Carpia, a estrada que hoje a gente trilha bem asfaltadinha, viu? Bispo Hildo Melo, ministro da Igreja Metodista Livre. Bispo Hildo, é sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo. Graça e paz. Graça e paz. Uma alegria mais uma vez estar com vocês, conhecer a pastora Tânia Tereza. Já tivemos
um bom bate-papo aqui antes do início do programa. Uma alegria poder cooperar de alguma forma. Sempre cooperando aqui com o Vejam Só. Dividindo conosco, né, um pouquinho assim, já que o tempo é tão curtinho, né? Do muito que Deus tem dispensado na vida do Bispo Hildo, que também, obviamente, você encontra um pouquinho mais desses materiais nas redes sociais e nos contatos que aparecem aí para você, tudo disponibilizado para você que nos acompanha. Mas para a gente começar, Bispo, vou pedir as informações da igreja, por favor. Tá. Eu sou bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil e em Angola e também atuo como pastor aqui em São Paulo. Quando eu falo aqui em São Paulo é errado, né? Porque, de fato, o programa vai para todo lugar. Para todo lugar, Na cidade de São Paulo, no bairro... Inclusive para Angola. Para Angola, é. Inclusive para Angola. No bairro de Mirandópolis, próximo à estação Praça da Árvore do metrô, ali na Rua das Rosas, número 445, culto principal. Domingo às 10, todo mundo é muito bem-vindo. Tem um livro que eu escrevi sobre batalha... Eu esqueci de trazer. Sobre batalha espiritual. Ele já está indo para a segunda edição e ele tem um capítulo só sobre maldição hereditária. Aliás, hoje eu escrevi um artigo curto, bem objetivo, no Facebook sobre maldição hereditária. Que legal. Bem, um arrazoado, né? Um apanhado assim rápido. Fez um rabisco lá, né? Imagina. E o pessoal pode me encontrar no Hildo Melo, né? Hildo Melo, Hildo sem H, Melo com 2 L's, tanto no Instagram, como no Facebook, como também no YouTube, né? No canal do YouTube. Legal. Bom, o Bispo Hildo não trouxe o livro, mas a nossa produção é boa, vai colocar uma imagem aí para você que nos assiste. Ele está em promoção, recentemente eu coloquei ele no... Como que é o nome? No Kindle. Então, no Amazon, na loja da Amazon, você compra ele por R$ 7,90. Está na promoção de lançamento lá no Kindle. R$ 7,90 não é todo dia, tá? Não. Aproveita. E o livro é sobre maldições hereditárias. É sobre batalha espiritual. É um livro muito interessante. Tem 20 capítulos. E tem um capítulo sobre maldição hereditária. Os primeiros 10 eu diria assim, sobre a essência, né, do que seria a batalha espiritual. Legal. E depois os 10 capítulos seguintes são sobre coisas pontuais, sobre questões pontuais derivadas dessa própria batalha. Muito bacana. R$ 7,90 só. Mas vale a pena. Hildo Melo. Se procurar por Hildo Melo, acha o Principados e Poderes, é o nome do livro. Tá. Também acha. Boa. Então estão aí todas as referências aí para você aí. E eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, inclusive nas nossas redes sociais também, onde nós temos as nossas transmissões. Sejam muito bem-vindos. O programa hoje vai ser imperdível. Fica ligadinho aí. Principalmente aqui, ó, lá no nosso canal do YouTube. Chega por lá que tem muita coisa bacana, inclusive transmissões ao vivo das nossas gravações, para você não perder nada. Bom, como você percebeu aí, hoje nós vamos entrar nesse mundo espiritual e vamos falar sobre maldição hereditária, que é um tema, como eu falei, que já apareceu aqui diversas vezes, mas hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais, dar um passo, né, rumo ao conhecimento e às respostas para essa pergunta. O que a Bíblia ensina sobre maldição hereditária? O que a Bíblia diz sobre o tema? Como é que vai funcionar? Os meus convidados vão ter aqui a primeira participação para fazer as considerações iniciais. Tempo livre para essas considerações, tá bom? Então vocês podem ficar à vontade para colocar a visão de vocês. Vou abrir a oportunidade para o meu internauta participar e aí nós vamos continuar a conversa. Na continuação da conversa, cada participante vai ter sempre 4 minutos para falar, para a gente poder dividir direitinho, para ninguém falar mais, ninguém falar menos, e aí nós vamos conversando. Vocês podem fazer perguntas entre si, podem ter seus comentários, vocês podem ficar à vontade. Eu vou ficar aqui só para aprender com vocês, aqui bem quietinho no meu canto, para não atrapalhar, né? Vamos lá, pastora Tânia, então a irmã vai ter o privilégio de começar respondendo a nossa pergunta tema. O que a Bíblia diz sobre maldição hereditária? Inclusive, nessa pergunta, se a Bíblia ensina sobre essa temática, por favor. Sim, eu só preciso fazer um adendo à informação do livro. Esse tema é tão interessante, é tão procurado pelo telespectador, que esse livro, Soberãs Espirituais, já está com o selo de best-seller. Já vendeu mais de 5 mil exemplares. Que legal. Porque o povo procura informação. Vou até mostrar de novo aqui, então. Olha lá, pronto. Ó, procura aí, informação sobre isso e tem buscado com muitas perguntas no meu canal e no YouTube e nos cursos que faço. Mas vamos lá, o que a Bíblia diz? A Bíblia começa mostrando, mesmo antes dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, na verdade, foram a publicação da lei de Deus. Eu digo que o mundo espiritual é legal e ele funciona dentro de leis. Lá, no Monte Sinai, houve a publicidade daquilo que Deus já fazia e praticava.
Porque quando você vê, por exemplo, a história de Noé, você vai ver que já havia uma maldição hereditária sem haver ainda os 10 mandamentos. Noé, depois do dilúvio, fica bêbado, descomposto. Seu filho, chamado Cã, tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, vê o pai nu, expõe a nudez do pai para os irmãos, chama os 2 irmãos e mostra o pai, e os 2 irmãos não olham, cobrem o pai. Quando o pai acorda, ele profere uma maldição. E a maldição não foi para Cã, a maldição foi para Canaã. Canaã é filho de Cã. Maldito seja Canaã. Ali já mostra maldição hereditária. A terra de Canaã é resultante dessa maldição que começa em Canaã, filho de Cã. O pecado é de Cã, mas a maldição vem sobre o herdeiro, sobre Canaã. E a Bíblia inteira, eu estou citando o livro de Gênesis, mas você vai ver a história de Davi. Davi mata Urias para ficar com Batseba, com a esposa de Urias. E quando ele é confrontado pelo profeta Natã vai ao seu aposento. O profeta diz para Davi: porque mataste a Uri, o Eteu, com a espada dos filhos de Amon, a espada jamais se apartará da tua casa. Casa é família, família. E aí Davi se arrepende: pequei contra o Senhor. Mas o Senhor responde pela boca do profeta: o Senhor te perdoou o teu pecado, mas como deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, e aí são os seres espirituais, também o filho que te nasceu morrerá. E o filho de Davi era uma criança, ele não tinha responsabilidade pessoal, mas ele tinha o legado geracional do derramamento de sangue que o pai praticou, não é? Você vê a própria história de Abraão. Abraão é chamado da sua terra, da sua parentela, para a terra que Deus tinha para ele. E aí a promessa era só de bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas quando Abraão vai para o Egito, por causa da fome que havia em Canaã, Abraão permite que a sua esposa seja entregue na casa de Faraó. E não foi uma entrega para ser limpeza, faxineira de Faraó, porque quando Faraó descobre a verdade, Faraó diz para Abraão: porque me disseste que ela era tua irmã, eu a tomei para ser minha mulher. Eu a tomei para ser minha mulher. E essa expressão, eu tomar por mulher, é a mesma expressão que o profeta usa para confrontar Davi. Porque você matou Urias, o Eteu, e tomou a mulher dele para ser tua mulher, agora a espada não vai se apartar da tua casa. E aí volta para Abraão. A promessa que era só de bênção, as gerações seriam abençoadas, seria bendita na terra a descendência de Abraão, muda um pouquinho. No capítulo 15 de Gênesis, depois desse episódio de Abraão, Deus fala para Abraão: a sua descendência com certeza será peregrina em terra alheia. Depois será com grandes riquezas, mas ela terá que ser, tem que ser. Como assim? Um cativeiro de 430 anos não estava prometido quando ele chama Abraão da sua terra e da sua parentela. Esse cativeiro é resultante daquele pecado que fez com que a entrega da sua esposa permitisse que a descendência fosse receptora de um legado geracional de cativeiro. E aí eu falo assim, você pega 3 personagens do Velho Testamento que são top. Você vê Noé, que foi escolhido como justo no meio de uma geração. Você pega Abraão, foi escolhido na sua terra, na sua parentela, para começar nova nação. E você pega Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. E esses 3 homens tiveram um legado geracional terrível por causa dos seus pecados. E pecado é diferente de maldição. Pecado é uma responsabilidade pessoal. Normalmente, os teólogos, e eu brinco, eu falo os teólogos de plantão para questionarem maldição hereditária, eles usam o texto de Ezequiel 18, que está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Porque Jeremias mesmo diz: não vai mais dizer em Israel que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, porque os filhos não levam sobre si a morte do pecado dos pais. Mas maldição não é pecado. Maldição é a consequência geracional de pecado. O salário do pecado é a morte. O filho não morre pelo pecado do pai, mas ele leva uma consequência geracional, independente de haver praticado nada, como numa herança física ou numa herança material que existe no mundo hoje. E eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Se um homem deixa um legado para os seus descendentes, um legado patrimonial,
Os descendentes não precisam fazer nada para construir o patrimônio. Eles precisam só ser filhos, legitimamente filhos. Sois filhos, sois herdeiros. A herança espiritual decorre da legitimidade. Davi pecou. Legitimamente, o filho de Davi leva sobre si a consequência geracional. Não leva à morte do pai. A morte do pai, inclusive, foi resolvida com arrependimento. Quando ele é confrontado pelo profeta no seu aposento, ele fala, pequei contra o Senhor. Resposta do profeta, 2 Samuel, capítulo 12. Resposta do profeta, o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, não morrerás. Mas, como você deu motivo para que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E o Senhor fere uma criança. Por quê? Porque tem uma lei. É uma lei, ele é justo, a base do trono dele é a justiça. Ele aplica essa lei. E aí você fala, mas isso tudo é Velho Testamento, pastor? É verdade, tudo Velho Testamento. Então vamos para o Novo. Você vai para Mateus 23, onde Jesus confronta os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, ai de vós. Quando chega no 27 de Mateus 23, ele diz, ai de vós, porque sois semelhantes ao sepulcro caiado. Por fora vocês se mostram belos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Você vai escutar muito uma expressão minha nos meus vídeos, que nós precisamos compreender a língua portuguesa mais do que o hebraico, o aramaico e o grego, para entender a revelação da palavra. O e é uma conjunção da língua portuguesa. E o e significa também. Vocês estão cheios de hipocrisia e também de iniquidade. O que é hipocrisia? Eles sabiam. Uma falsa manifestação de caráter. Mas iniquidade, eles não sabiam. Jesus vai explicar para eles o que era. Era essa raiz geracional que cria a natureza do pecado. E aí Jesus explica. Vocês estão adornando os túmulos dos profetas, enfeitando e dizendo, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Jesus sabe o que vocês estão fazendo, vocês, na verdade, estão dando um testemunho que são filhos dos que mataram os profetas. Vocês são filhos dos que mataram os profetas. Aí ele diz algo, enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Eu tenho água nesse copo. O que é encher a medida? É colocar mais água no mesmo recipiente. Enche a medida da pipoca, enche a medida da mortadela, do presunto, é colocar o mesmo produto. E ele diz, vocês vão encher a medida dos vossos pais. Eu vou enviar profetas, sábios, vocês vão matar. Vocês vão fazer igualzinho aos seus pais. Para quê? Para quê? Sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. E Jesus diz, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, que vocês mataram entre o santuário e o altar. Abel é o primeiro sangue derramado. E Zacarias? Zacarias foi morto 400 anos antes de Jesus pisar na terra. Jesus está olhando para uma geração... Pastor, eu vou só pedir para a irmã caminhar para a conclusão, para a gente passar a palavra. Vou concluir agora. Por favor. E ele diz para homens contemporâneos dele. No Novo Testamento, ele está falando de heranças espirituais. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, vai vir sobre esta geração. Isso é herança espiritual. E termina a Bíblia em Apocalipse 22, dizendo que só lá não haverá. Haverá é tempo futuro do verbo. Então, até lá, haverá. Bispo, quero ouvir o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? O que a Bíblia diz sobre a maldição hereditária? Se ela ensina essa tese, por favor. Sim, existe maldição hereditária. Êxodo capítulo 20, ali no versículo 5, fala que Deus vai visitar a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, mas também diz que fará misericórdia até 1000 gerações. E aí eu já lanço uma questão. Então, só vale a primeira parte? Só vale da maldição? Não vale dar 1000 gerações? Se 1000 gerações, como é que Noé, que era justo, que amava a Deus, logo já na geração seguinte já tem um filho pisando na bola e trazendo maldição? Que história é essa de 1000 gerações? Se o texto vale para um lado, tem que valer para o outro também. Ou então a gente tem que entender ele direito. Porque foi mal interpretada essa passagem de tal modo que as pessoas estavam dizendo exatamente aquele ditado que virou
popular e que Jeremias combate, Ezequiel combate, até o livro de Deuteronômio combate esse tipo de ideia má, uma má interpretação daquela passagem. Deus visita, assim, a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, dos filhos que também repetem os pecados dos pais, que incidem no mesmo erro. Quando você rompe com essa cadeia, e o jeito de romper é arrependimento, e o jeito de romper é você não precisa estar debaixo dela. Isso não é uma maldição que recai de maneira assim, mágica. Você precisa... Porque a maldição, aí é provérbios, né? Maldição sem causa não se cumpre. E eu diria a mesma coisa da bênção. A bênção acompanha os descendentes de Noé, de um homem abençoado, justo como Noé, os descendentes de Jó. Se a gente for falar de Jó, os filhos de Jó foram mortos, mas Deus testifica que Jó era uma pessoa justa. Como é que essa mortandade que se abate sobre a família de Jó vai acontecer? Então, a gente, às vezes, é muito simplista no exame dos textos bíblicos. Eu acredito que realmente que existe maldição, mas é alguma coisa que o filho, às vezes, muito pelo exemplo do pai, incorre no mesmo erro. E aí, a maldição não é sem causa. Ela acaba se cumprindo na vida daqueles que acabam repetindo os erros dos pais, como acontece no Novo Testamento. Aquele povo, aquela geração que está completando a medida dos pais, vai aprontar muito pior, né? Porque, veja, toda a fala de Jesus ali em Mateus 23. Eles vão ser capazes de fazer transbordar esse cálice da ira de Deus, que os pais tinham agido mal, matado os profetas. Isso é a história de Israel, né, basicamente, de rejeição dos profetas e da morte e tal. Mas essa geração vai matar o próprio Cristo, né? Então, até aquela parábola do lavrador que arrenda a terra e, de repente, mata os trabalhadores. Ele falou, vou mandar meu filho, pelo menos a meu filho respeitaram, vão e matam o filho. Então, o juízo vem e não vem de graça. Vem porque eles estão realmente enchendo a medida dos vossos pais, mas não todo judeu, né? Não todo judeu daquela geração, porque Deus tinha os que eram seus, tinha lá Zacarias, tinha Isabel, tinha Maria, tinha José, tinha os apóstolos, tinha João Batista. Então, a gente pode romper com esse ciclo, é diferente, até mesmo com a bênção, porque aí, se 1000 gerações... eu vou fazer misericórdia até 1000 gerações, então como é que você explica Canaã? Porque rompeu com o pai, porque não seguiu o bom exemplo do pai e trouxe sobre si maldição. E a gente, claro, vai falar de maldição de Adão e Eva, do Éden, e que nós até hoje, num certo sentido, né, ainda sofremos as consequências, né? Nós ainda envelhecemos, nós adoecemos, e o Senhor Jesus, aí uma coisa que talvez eu vá diferir bastante da querida pastora Tânia Tereza, é quando a gente entra no Novo Testamento, é quando a gente entra em Cristo. Gente, Cristo trouxe sobre si a maldição, né? Recaiu sobre ele a maldição do pecado, da iniquidade, ele tomou sobre si e nos deu bênção, né? Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais. O meu ponto realmente mais, assim, de divergência é quando se diz que um crente, um cristão verdadeiro, genuíno, nascido de Deus, regenerado, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, que está em Cristo, que foi abençoado com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais, que está sentado com Cristo, juntamente com ele, acima de todo principado e potestade, de alguém que foi liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, que tem o selo do Espírito Santo, para quem não há condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que a gente pode, de repente, dizer e ensinar que uma pessoa que está em Cristo está debaixo de maldição? Isso, para mim, é algo inaceitável. Eu acho que essas pessoas, muitas vezes cristãs, precisam ser ensinadas tudo que elas têm em Cristo Jesus. Elas precisam ser ensinadas como assim, olha, eu oro, o apóstolo Paulo, eu oro para que vocês possam compreender a grandeza do amor de Deus, toda a dimensão do amor de Deus e possam ser cheios de toda a plenitude do Espírito Santo. Então, muitos crentes, eles estão vivendo uma vida aquém do seu potencial. Então, eles precisam ser instruídos do que eles têm em Cristo Jesus. E é isso que Paulo faz o tempo todo. Jesus, lá na cruz, ele cravou o escrito de dívida que era contra nós. Não estamos debaixo da lei, não estamos debaixo, muito menos debaixo da maldição do pecado. Né? Porque aí a lei traz o quê? A maldição. Porque você quebra e você está debaixo de maldição. Mas não estamos mais debaixo da maldição do pecado. Então, essa ideia de que tudo
tanto que a gente tem em Cristo Jesus precisa ser fortalecida, porque eu temo, não digo que seja o caso da pastora Tânia Tereza, mas alguns que ministram tais libertações e curas assim, muitas vezes eles menosprezam a experiência da salvação e sabe, da regeneração e da redenção em Cristo, e parece favorecer as suas ministrações de libertação. E eu acho que isso poderia ser algo complicado. Talvez eu teria uma experiência para contar, conto daqui a pouco, né? Pode ser? Pode sim. Então tá bom. Na boa. Então tá bom. Tem muita coisa pela frente. Sem dúvida, sem dúvida. Ó, rapidinho, deixa eu colocar aí a oportunidade para você participar. Vai no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e acesse as nossas enquetes. Qual a pergunta que nós colocamos para o programa de hoje? É a seguinte, ó. Interpretação literal da maldição hereditária. 3 opções. Sim, essa é a interpretação mesmo. Maldições transmitidas entre gerações. Não há ensinamentos claros sobre maldições hereditárias. E a última opção, diferentes interpretações existem, aí vai depender da sua análise do texto bíblico e tudo mais. Então vai lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte você justifica. Nós vamos tentar reservar um tempinho aqui para poder dar voz para você também que nos acompanha e contribui com o programa, tá bom? Meus irmãos, 4 minutinhos a partir de agora para cada um, para a gente dividir o tempo e todo mundo conseguir falar. Pastora Tânia, eu vou devolver a palavra à irmã. Pode. Bom, Bispo Hildo citou um texto do Antigo Testamento, 3 gerações, 1000 gerações, e falou da divergência a partir de Jesus. A palavra está com a irmã. Tá, 2 falas dele são muito importantes e estou com ele. A melhor delas, se você não tira as bênçãos, você também não tira as maldições. Se você tirar as maldições dos 10 mandamentos, você tem que tirar as bênçãos, elas estão juntas. É uma palavra só. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos e abençoarei 1000 gerações. Então, não podemos riscar uma coisa e deixar a outra. Está tudo lá. Bênçãos e maldições estão lá. A outra palavra, em Cristo Jesus, tudo isso, com toda certeza, é resolvido. Ele fez pecado por nós, ele fez enfermidade por nós, além de perdoar as nossas iniquidades, curou as nossas enfermidades. Ele fez maldito no nosso lugar, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Só que nada na cruz é automático. Nada. É como se fosse um big depósito espiritual, onde eu preciso ir à cruz para ter acesso a ela. Ele morreu para salvar a humanidade. 8 bilhões estão sobre a face da terra, não estão salvos. Aqueles que vão em arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19. Esses vão ter o perdão dos pecados. A cura das enfermidades. Jesus não chegava nas aldeias soprando cura. As pessoas tinham que ir a ele. Até hoje os crentes adoecem. E até hoje precisamos ir à cruz. Ela é um depósito, como tem uma conta bancária no mundo espiritual para nós. As maldições são idênticas. Não é porque nós levantamos a mão um dia que já limpamos tudo. Tudo pode ser limpo. Estar em Cristo é ser nova criatura, é estar no lugar onde você tem acesso a tudo que tem na cruz. Só que o próprio Cristo diz, aquele que está em mim, meu Pai limpa. Então você não chega limpo. Você chega num lugar onde você pode ser limpo. E essa limpeza é acessível a todo aquele que crê e é pela fé. Tudo acontece pela fé no mundo espiritual. Se você fizer um mapeamento das famílias à sua volta, você vai identificar maldições. Famílias de crentes. E foi assim que eu comecei a entender isso. Na minha família cristã, todo mundo, de anos e anos e anos de crente, os filhos homens morriam prematuramente. Os meninos homens morriam prematuramente. E um dia eu perguntei para Deus, perdemos um filho, 12 horas de nascido. Eu falei, Deus, eu não estou entendendo. Somos cristãos, temos a nossa vida limpa em Cristo Jesus. Criança morre prematuramente? Sim, de 2 maneiras. De maldição ou de martirização. Os mártires morreram na Bíblia criança. Manda Herodes matar os meninos. Não é o caso do nosso filho, ele não foi mártir. Então, tem uma maldição. Vamos procurar saber onde está a origem disso. E a origem estava em derramamento de sangue pela família. Pessoas que tiveram escravos, destruíram famílias, destruíram vidas por maldade. E eu comecei a entender. Tem derramamento de sangue em famílias, tem morte prematura, tem acidentes frequentes, tem doenças graves, doenças raras. O meu canal do YouTube está recheado de testemunhos. E contra fatos não tem argumento. Criança que tem autismo é curada por família que se arrepende do pecado da feitiçaria. Olha que coisa mais sobrenatural. Aliás, o mundo
Espiritual é Joe, é sobrenatural, é de outro mundo, não é o nosso mundo. Pessoas que têm câncer, encontra a resposta num sangue derramado dentro dela mesma. Fez aborto, ou a mãe fez aborto, ou a avó fez aborto. Isso tudo foi abrindo os nossos olhos. Existe um mundo espiritual, ele é legal, ele funciona dentro de leis, e Deus ensina como resolver isso. É ir para a cruz, é confessar e desligar. A igreja tem a chave do reino dos céus. Para quê? Para ligar e desligar. É para isso. Desliga do mundo das trevas, desliga as maldições, desliga tudo. Mas ela precisa usar essa chave. Essa chave foi entregue para a igreja. Boa, certinho, redondo. Vamos lá, bispo, 4 minutos também por irmão, por favor. Bom, que você possa estar debaixo de alguma influência negativa, até de uma espécie de maldição hereditária, até a sua conversão, é uma coisa. Mas quando você se converte, não é dito que a gente é adotado agora na família de Deus e que a gente se torna herdeiro de Deus, Romanos 8, né? Herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Co-herdeiros de Cristo. Então, a nossa herança agora é outra, né? Então, a quebra das maldições se deu na cruz. E quando a gente está em Cristo, a gente entra agora nessa família de Cristo. Então, a gente passa a ser herdeiro, co-herdeiro juntamente com Cristo. Então, não é possível que a gente venha a entender que um cristão possa estar debaixo de uma maldição hereditária. E isso aí eu discordaria veementemente. Acho que existe, sim, uma coisa que a gente precisa compreender, que todos nós, seres humanos, a raça humana, ainda está debaixo das consequências do pecado de Adão e Eva. Ou seja, enfermidade abate todo mundo indiscriminadamente. A gente pode falar assim, quem é uma pessoa mais santa na Bíblia, no Antigo Testamento, do que Eliseu? Ele morreu de uma enfermidade. Está lá, morreu de uma enfermidade. E se alguém duvida de que talvez ele tenha perdido a salvação, por isso, ou se desviado da fé, e por isso no finalzinho da vida ele foi desencaminhado e por isso morreu enfermo. Não, porque quando alguém cai no túmulo dele, lembra? Quando alguém cai no túmulo dele, ressuscita. Tal é a graça de Deus na vida daquele homem que estava enfermo. Paulo, enfermo, 2 passagens da Bíblia que falam de enfermidade de Paulo, seja em Gálatas capítulo 2, que ele foi pregar aos Gálatas por conta de uma enfermidade. Ou seja, a enfermidade até trouxe um benefício para os Gálatas, né? Porque eu acho que o propósito de Paulo era ir mais adiante, parou ali e pregou por conta de uma enfermidade física. Ele deixa isso bem claro ali, o texto. Por causa de uma enfermidade física, eu preguei o evangelho para vocês. E 2 Coríntios capítulo 12, aquele espinho na carne, ele ora 3 vezes. A oração do Paulo, 3 vezes, é muita coisa. E não foi curado. Não é porque Deus não ouviu. Deus ouviu. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala, então vou me gloriar também nas limitações, nas fraquezas. A gente está numa tenda, gente, ainda frágil, né? O nosso corpo, a gente está numa perspectiva da morte. Eu vou fazer 60 anos agora. Jovem. Ou seja, jovem ainda, mas ou seja, a gente se encaminha, a gente sabe que está num corpo, ainda que esse corpo, essa tenda venha a se desfazer, e esse é um processo inexorável, né? De caminhamos para a morte física, mas o nosso interior se renova, né? Ou seja, então a gente tem que entender que a primeira vinda de Cristo, a cruz de Cristo, já nos garante os primeiros frutos do reino, né? Os primeiros frutos, mas a plenitude do reino só se dará na segunda vinda de Cristo, quando aí sim será dito, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde vai estar a doença? Hoje o Senhor cura, mas tem pessoas que às vezes o Senhor vai falar assim, não, agora chegou a sua hora, sabe? Tem um propósito, ou tem um propósito nessa enfermidade. Então não é todas as vezes que vamos ser curados ou todas as vezes que vamos ter uma resposta afirmativa. Agora, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. A gente não tem que ficar olhando para trás, tem que olhar para frente, para o autor e consumador da fé, deixando as coisas que para trás ficam, rumemos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Hebreus capítulo 12. Então, essa é a toada do cristão. Abençoado, herdeiro de Deus. Agora, é possível sim que um cristão
ainda sofra de enfermidades, ainda sofra com problemas psicológicos, precise realmente saber de tudo aquilo, ser discipulado, saber de tudo aquilo que ele tem em Cristo Jesus, ser instruído, mas nunca diminuindo a sua salvação, nunca diminuindo a sua experiência, fortalecendo, fazendo com que ele volte para ali, para o seu batismo, para a cruz de Cristo e saber o que ele tem e ministrar ele na vida dele. E aí eu faria coro com ela nesse ponto, porque eu acho que as pessoas muitas vezes estão vivendo muito aquém e precisam realmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Avançar. Muito bom. Pastora Tânia, vou devolver, então, a palavra à irmã para, obviamente, tecer as suas observações em cima da fala do Bispo Hildo, por favor. 4 minutos? 4 minutinhos. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Olha que filosofia boa essa, hein? Popular. Ou é. Uma coisa é a vida eterna. A salvação te assegura a vida eterna. Sim. Quando você se arrepende do seu pecado, você tem a morte anulada. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Essa é a lei da responsabilidade. A outra coisa é uma vida abundante. Deus não quer apenas que a nossa salvação resulte numa vida eterna, com mansão celestial, com a vida com Cristo na eternidade. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância aqui, agora. E quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele não está falando de vida eterna. Eu 100% de certeza digo que não, porque na vida eterna Satanás vai estar preso num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, como está previsto em Apocalipse 20:10. Ele não mata, não rouba e não destrói mais nada. Jesus está falando disso enquanto caminhamos aqui. E as nossas maldições interferem na vida abundante, não interferem na salvação. A salvação, pela nossa opção, por Ele, por entregar a vida a Ele, foi resolvida. Mas imagine um homem que é um acumulador de lixo. Imagine que ele é uma pessoa que tem uma síndrome de acumulador. Ele enche a casa de lixo por 40 anos. Um dia ele é curado. Acorda, estou curado, e não vai juntar mais lixo. Acabou. Aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais. Ele não acumula mais. Mas o tempo que ele acumulou, ele trouxe para dentro da casa dele toda sorte de sujeira, percevejo, barata, lacraia, rato. Se ele não tira essa sujeira toda, ele não tem vida abundante. Quando você tem na cruz a possibilidade de também colocar lá as maldições, é a limpeza. Todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Quando o Senhor nos fala em Levítico 26, versículo 40, se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais. Daniel estava no cativeiro, fazia 70 anos. Quando ele entendeu que ele estava lá por causa dos pecados de idolatria dos seus pais, ele foi confessar pecados dele e dos pais. Você lê Daniel capítulo 9, confissão de pecados geracionais. Você vê que isso era prática ali naquele tempo. Acontece que nós trouxemos uma banalização para essa salvação e para esse rompimento de tudo. Levantei a mão, acabou tudo, mas não é assim. Tudo pode ser feito para acessar o benefício da cruz, mas tem que ser feito. Eu falo que o mundo espiritual é legal. Você tem direito a uma herança, você quer renunciar a ela? Você pode. Você vai renunciar num processo que eu chamo de processo de jurisdição voluntária, não é briga, não é contenciosa, não é uma lide em juízo. É uma petição para um juiz que vai homologar a sua desistência. E se você não desistir da sua herança? Ou o direito de herança é sucessório, o teu filho pode receber. Se você não acabar com ela, a outra geração pode receber. E assim é no mundo espiritual. Volto a dizer, o mundo espiritual é legal. Faz um mapeamento das famílias. Pessoal que está ouvindo, faz um mapeamento da sua própria família. Você vai ver repetição de coisas que vêm acontecendo por gerações. Falência financeira, você vai procurar a causa, maldição sem causa não se cumpre, você vai chegar no antepassado que enriqueceu lesando pessoas, com atos fraudulentos de usurpação de terra, usurpação de heranças, fazendo tudo errado. E aí deixa um legado de perdas financeiras. Agora, uma oração é tão eficaz para resolver isso. Senhor, eu reconheço que os meus antepassados fizeram o que era mal perante o Senhor. E essa oração não é para salvar o antepassado. A alma que pecar, essa morrerá. É para reconhecer a herança e renunciar a ela. E em juízo, você vai renunciar a um direito de herança, você tem que reconhecer que a herança existe. Tem que juntar os documentos que comprovam que comprou bem A, B, C e D. E aí você renuncia. E é assim no mundo espiritual.
É desse jeito. Bispo Ido, vou devolver a palavra ao irmão. O irmão correu para a eternidade, mas a pastora Tânia trouxe para cá. Sim. Na eternidade é uma coisa que eu quero ver resolver aqui. E aqui resolve. Então, vou devolver a palavra para o irmão, que agora eu quero ver como é que o irmão vai resolver aqui, então. Sim. Mas não foi isso, pastor? Foi. Pronto, lá. Então, a questão é, a pastora Tânia fala, então, você tem que orar, né? Vai ter que reconhecer. Mas quando a gente se converte, o que a gente faz? A gente não está colocando diante de Deus toda a nossa vida pregressa, todo o nosso pecado, todas essas heranças, todas essas maldições, e, de repente, Cristo é que está carregando toda essa culpa, toda essa maldição. Não é isso que a gente crê, que Cristo carregou na cruz as nossas culpas, as nossas maldições, as nossas enfermidades. Ele trouxe sobre si. E a gente agora, ele está herdando a nossa herança. Né? Olha só, ele herdou a nossa herança e nós estamos herdando a dele, porque agora nós somos herdeiros de Deus, nós que não merecemos nada dessa herança de Deus, né? O que nós merecíamos caiu sobre Cristo, a culpa e todo esse legado ruim da geração humana, dos nossos antepassados imediatos, mas ainda vai falar lá de Adão, de todo o pecado da humanidade, de alguma maneira que nós somos solidários, porque assinamos embaixo de alguma maneira, nos tornamos também pecadores, né? Somos assim... digamos, culpados também. E não apenas a culpa dos pais, mas a gente também assina embaixo. Uhum. Então, de repente, quando a gente entra em Cristo, a gente agora é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Isso é que é dito. Então, o que é uma... Se o poder da oração, né, a pastora Tânia coloca... Bem, o poder da oração seria capaz de uma confissão, de quebrar isso, eu concordo plenamente, quanto mais a conversão, quanto mais a nossa experiência de ir para a cruz de Cristo, de repente, colocar ali todo o nosso fardo, toda essa carga que tem de maldição. Então, o que eu não quero que aconteça é que os crentes diminuam a grande experiência que é a sua regeneração. A gente é justificados, pois pela fé temos paz para com Deus. Paz para com Deus. Fomos reconciliados, adotados na família, fomos redimidos, fomos salvos, fomos resgatados, tirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. Isso é poderosíssimo, isso é que tem que ser celebrado, isso é que tem que ser pregado, isso é que as pessoas precisam se fincar, se firme naquilo que você tem já em Cristo Jesus. E quem tem o Espírito de Deus é filho de Deus. E não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Eu temo que, de repente, na prática, às vezes nas ministrações da necessidade de quebra de maldição para crentes, nós estejamos colocando o temor, que é um espírito de escravidão. Porque aí... Uma vez que já redimidos, nos colocamos de volta debaixo de uma maldição e esperando uma nova etapa para nos redimir daquilo que, de repente, entendemos que a nossa experiência de salvação não foi capaz de fazer. E isso é que, para mim, é temeroso, é temerário. Não recebemos um espírito de escravidão. Recebemos o espírito de Cristo, pelo qual clamamos Abba, Pai, somos herdeiros de Deus. Então, aí a gente vai ver lá, também gememos. E o gemido que a pastora Tânia conta, que eu me solidarizo, minha mãe perdeu, não era para ser o primogênito, eu acabei sendo. Ela perdeu o primeiro filho. Tem muitos dramas da vida, nesse mundo mau que a gente vive. Há muita injustiça, há muita coisa que a gente não entende, sabe, pastora Tânia? Muita coisa. Por que há sofrimento? Por que os filhos de Jó morreram, precisaram morrer? Ele era justo, ele não plantou para que isso estivesse acontecendo. Tem muita coisa fora da casinha, fora do que a gente entende, sabe? Eu me solidarizo com a sua dor e com a dor de tanta gente, mas eu quero que a gente possa entender que quando a gente vem para Cristo, Ele nos abençoa. A gente recebe uma bênção que a gente não merece, a gente recebe um perdão, a gente tem uma alma lavada. Ele nos abraça, ele nos acolhe na família. E esse é um espírito de coragem, de ousadia, que nos leva a dizer assim, Pai, eu acho que isso é muito importante. E aí, talvez nas ministrações, ajudar essas pessoas que às vezes são crentes e não estão vivendo na fé, são crentes e não estão vivendo no Cristo e na sua grande salvação que eles têm. Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? E tem gente que negligencia ou faz pouco caso dela. É grande e tremenda a nossa salvação. Amém. Boa, bispo. Pastora Tânia, devolvo, então, a palavra à irmã também. 4 minutos, por favor, para os comentários. Então, vamos fazer um reparo. A expressão quebra maldições, ela não existe na Bíblia, ela não existe isso na Bíblia. Não existe quebrar maldições. Existe confissão de pecados geracionais.
se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais. E o se é uma partícula condicional da língua portuguesa. Há uma observação de Deus para nós. Olha para o que os seus antepassados fizeram, faz como Daniel fez, confessa os pecados, não é? Agora, não tem como negligenciar tão grande salvação. É só porque somos salvos que podemos ir para a cruz e romper com esses legados geracionais. Libertação é para crente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é para quem não é crente. Tudo começa com o ingresso na família de Deus. Está escrito lá, Gálatas 4:4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros, então temos uma nova herança, sim. Não há dúvida nenhuma disso. Agora, o que havia no passado precisa ser desligado, precisa ser rompido. Para que a chave do reino dos céus? Para que entregue? Quando você vê a história de Jesus ressurgindo dentre os mortos, entregando aquela chave, o dia que ele perguntou para os discípulos assim, quem diz os homens que eu sou? Um profeta. Citou lá os profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Resposta de Jesus, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Língua portuguesa, esta cadeira, não é essa cadeira e não é aquela cadeira. Esta pedra é ele próprio. Sobre esta pedra, sobre eu, a igreja será edificada. Mas ele diz para Pedro, dar-te a chave do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares será desligado. No dia da ressurreição dos mortos, quando você vai para João 20, ele aparece para Maria Madalena cedinho. E ele diz para ela, não me detenhas. Vai e fala para os meus irmãos que eu ressuscitei. Espera aí, quando ele começa o ministério dele, ele chama de servos. No meio do caminho ele diz, não sois mais servos, mas sois amigos. Na ressurreição, eu sou irmão. Porque naquela cruz ele comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Ele comprou para que fôssemos irmãos, tornássemos filhos de Deus. E aí, depois que ele dá aquela chave para Maria Madalena, ele fala, não me detenhas, eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Ainda significa daqui a pouco eu volto. Quando continua o texto, no fim da tarde, só no fim da tarde, ele aparece para os discípulos e ele entrega a chave do reino dos céus. A chave que ele prometeu. Que o que ligássemos na terra teria sido ligado no céu e o que desligássemos teria sido desligado. E ele sopra. Se vocês perdoarem pecados, serão perdoados. Se vocês retiverem, serão retidos. Ele deu para a igreja essa autoridade espiritual. Deu para a igreja essa lei de ligar e desligar. Está na mão da igreja e podemos desligar as heranças, podemos desligar os pecados pessoais, podemos desligar as enfermidades. Tudo que ele conquistou na cruz podemos tomar posse. E tudo que foi legado do pecado pode ser desligado. Tudo, absolutamente tudo. E a vida abundante, a vida plena, chega aqui, agora, nesse tempo. Boa. Bispo, 4 minutos também para o irmão e depois a gente ainda vai ter um tempinho um pouquinho menor para cada um fazer uma fala final no bloco ainda, tá? Para a gente poder chamar o intervalo. Vamos lá, Bispo, 4 minutos. Então, a questão é para um crente. Para mim, um crente verdadeiro, nascido de Deus, regenerado, justificado, tem paz com Deus, foi reconciliado com Cristo, está em Cristo, assentado acima de todo principado e potestade, foi abençoado com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais, né? Recebeu não um espírito de temor, mas um espírito de coragem, clama Abba Pai, é herdeiro de Deus, co-herdeiro juntamente com Cristo. Estou citando já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não estão mais debaixo da lei, do pecado, da morte, daquela maldição. Aí a gente entraria em 2 Coríntios, capítulo 3 e 4, né? O capítulo 3 que fala daquele que era o ministério, né? Se a gente vai citar Êxodo 20, ele fala que aquilo era o ministério da morte. Ele chama o ministério da morte, chama de ministério da condenação, diz que aquilo já estava desvanecendo, que aquilo já estava acabando e foi superado pelo Evangelho. A face do Moisés brilhou quando ele viu a glória de Deus, mas logo desvaneceu. E aquilo foi superado. Então, de repente, a gente usa, talvez a pastora Tânia Tereza esteja usando, não sei, usando um texto que já foi completamente superado. Né? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós não estamos debaixo disso, nós estamos debaixo da bênção, nós estamos em Cristo. Cristo carregou
sobre si todas as maldições. Então, quem está em Cristo, ele é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro juntamente com Cristo, herdeiro da bênção de Abraão. Né? Ele é um verdadeiro descendente de Abraão, herdeiro dessa promessa que foi feita a Abraão. Então, ele não deveria se sentir encucado, não deveria ficar... será que... Então, um crente... Se você é crente e, de repente, você entra nessa de que talvez você ainda esteja debaixo de maldição, que você precisa ainda de um complemento, você precisa de alguma outra coisa, você, de alguma maneira, está negando a sua experiência de ter entrado em Cristo, o seu batismo, porque nós fomos batizados com o Espírito Santo, nós fomos regenerados, fomos feitos novas criaturas, batizados no corpo de Cristo, somos a família de Deus. De repente, nós estamos renegando essa herança que nós temos em Deus, ou minimizando ela, ou desqualificando ela. E esse, para mim, é algo que eu não consigo entender e não aceito jamais nas Escrituras Sagradas. Você não vai ver, aí talvez um desafio para a querida pastora Tereza, que é muito amável ela, sabe? Eu realmente gostei dela. Assim, como pessoa, que eu sinto uma pessoa de Deus, uma pessoa sincera, tá? Mas, sabe, você não encontra no Novo Testamento nenhuma exortação para os cristãos, em qualquer carta, em qualquer epístola, que eles, a boa parte dos gentios, vinham de idolatria, de famílias, sabe, de todo tipo de pecado, todo tipo de mazela, nenhuma exortação para eles quebrarem, para eles voltarem lá atrás, para eles se preocuparem com o que os pais tinham feito, para eles quebrarem. Não, já foi quebrado na cruz, eles já são de Deus, já são família de Deus. Então, isso é que eu acho que é a tônica que eu venho aqui, mais ou menos, porque é pouco tempo, né? Mais ou menos, porque daria para a gente falar muito mais, né? Bater nessa tecla, né? De que realmente um cristão não precisa de uma sessão, de uma ministração de quebra de maldição, porque ele é cristão, isso já foi quebrado quando ele se tornou um com Jesus. Professor Afé, eu também queria muito mais tempo. O programa está bombando, está ótimo. Ótimo. Mas eu preciso encerrar esse bloco aqui, infelizmente. Então, 2 minutinhos só para fazer ali o apanhado final do bloco. No próximo bloco, apesar de ser bem menor, ainda vai ter tempo de considerações finais e uma aplicação, principalmente uma fala direta ao nosso telespectador. 2 minutos, pastora Tânia. Não há nenhum demérito para o grande benefício da cruz. Só porque existe a cruz que nós podemos romper com as maldições. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não está falando de sinônimos. Caminho não é sinônimo de verdade, verdade não é sinônimo de vida, ele está falando de um processo. Você entra por um novo e vivo caminho no dia da conversão, conhece a verdade. Nessa verdade, você vai conhecer a necessidade da libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, à medida que vamos conhecendo essa verdade, vamos praticando essa verdade, nós vamos passar por um processo de libertação. Aí vai ter a vida e a vida abundante, sim. Né? Não há nenhum demérito para a cruz, muito pelo contrário, a cruz é a maior dádiva de Deus para a humanidade. Só porque tem a cruz e lá ele tornou-se maldito, podemos romper com as maldições. Só por causa disso somos possíveis de sermos libertos, salvos e curados. E entrar na vida eterna com alegria, mas termos vida abundante também aqui, agora. Eu quero devolver o elogio dele, ele é muito precioso. Olha, estou lhe dando de presente esses 3 livros, viu? Aqui ao vivo, publicamente. Obrigado. Já estão guardados, já o Thomas já... Você vai ganhar esses 3 livros, viu? O Thomas é um perigo. Porque eu realmente gostei muito. Nós já começamos a conversa na antessala e ali já vimos a grandeza do ministério dele, não é? E é uma honra. Eu quero terminar esses 2 minutos dizendo que foi uma honra para mim. Foi uma honra para mim e, verdadeiramente, eu creio que muitas famílias, quando fizerem os seus mapeamentos, vão identificar sintomas de coisas que precisam ser resolvidas. Tem isso. Foi uma honra, mas no próximo bloco ainda tem mais um pouquinho, hein? Ainda tem mais. Não vou deixar embora, não. Vou chamar o intervalo, mas ela vai ficar aqui comigo. E você que nos acompanha vai ouvir mais um pouquinho no próximo bloco. Bispo, muito 2 bom. minutinhos muito aí para fazer o fechamento desse bloco. Muito obrigado. Vou ver um jeito, então, de mandar um livro para você Oba! também, que eu não trouxe, né? Infelizmente, não trouxe. Tem uma passagem muito elucidadora quando Jesus está andando com seus discípulos e se deparam com um cego de nascença. E aí, a pergunta dos discípulos é: quem foi que pecou? Seus pais, seus avós? Quem foi que pecou
para que ele nascesse assim já, né? Cego de nascença. E a resposta de Jesus é: não é o caso. Não é um caso de maldição hereditária. Olha só, né? Não é um caso de maldição hereditária. Nem seus pais. Não é. A causa dele ter nascido assim é outra. Então a gente tem que parar para pensar na possibilidade de ser outra a causa, sabe? Talvez a causa de alguém, de repente, morrer tão prematuramente. A outra causa de alguém nascer doente e tal. E não atribuir, assim, de maneira já tão direta, a pecados dos antepassados. E a resposta de Jesus é: nem seu pai, nem sua mãe. Não é questão de maldição hereditária. É para que se cumpra nele a vontade de Deus. Como Deus pode se valer, muitas vezes, de uma enfermidade ou de alguma coisa para manifestar a sua glória, né? Essa vida terrena nossa é muito frágil. Se nós esperarmos falar de vida abundante, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? O que é que a gente quer dizer por vida abundante? Porque os discípulos não tinham nem ouro nem prata, né? Mas o que eles tinham, eles davam, né? Em nome de Jesus, levanta e anda. E a vida abundante de Paulo fala assim: se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Paulo mesmo, da perspectiva humana, não teve uma vida abundante. Ele falou: jejuns, fome, açoites, privações, perseguições, muitas vezes. E a maioria dos discípulos morreram prematuramente. Tiago, inclusive, irmão de João, prematuramente, assassinado, martirizado, né? E Jesus, e Deus livra o Pedro da prisão, né? Praticamente num contexto muito parecido, mas não livrou o Tiago, porque a proposta de Deus para a vida de um é diferente da vida do outro. Cada um tem um tamanho de carreira, né? Um é 100 metros, outro é uma maratona, mas o importante é completar a nossa carreira, aquilo que Deus tem proposto para nós. Agora, nesse bloco, eu vou devolver a palavra aos meus convidados. Eles vão fazer algumas considerações finais, mas principalmente focar em uma aplicação para você. O que isso precisa transformar, mudar a sua vida, o seu entendimento, a sua visão de mundo aí, né? Como os teólogos gostam de dizer, né? A pastora Tânia falou logo no começo, né? Os teólogos de plantão. Eles amam falar cosmovisão. Todo teólogo usa essa palavra aí. Então, fica ligadinho que nós vamos fazer isso daqui agora, tá bom? Como o bloco é bem curtinho, 4 minutos para cada um, tá bom? O Bispo Hildo vai ter a honra de começar o bloco. A pastora Tânia vai ter a honra de encerrar o programa, então, com a palavra, tá certo? E aí, depois, eu coloco na tela o resultado da nossa enquete também. Vamos lá, Bispo Hildo, 4 minutinhos por mão para a gente poder caminhar para o encerramento. Lembra que no começo eu falei que ia contar uma experiência? Lembro. Eu lembrei dela. Bom, primeiro uma correção que eu citei, falei que era Gálatas 2, que Paulo falava da enfermidade dele, que pela enfermidade física é Gálatas 4:13, tá? Não é Gálatas 2. A experiência é a seguinte: eu era pastor de uma igreja e tínhamos discipulado um grupo e eu ia na casa deles e eu particularmente instruído a maioria deles, recém-convertidos, batizados, né? Mas tinha um membro da igreja mais antigo que ele levava o grupo numa outra igreja e sem que eu soubesse, assim, não que é problema de ir numa outra igreja, né? Mas o resultado não foi muito positivo, pelo menos para mim não foi muito positivo, ou para a nossa igreja não foi muito positivo. Aí esse grupo veio me procurar, assim, cheio de dedos, falou assim: pastor, queremos comunicar que nós vamos sair da igreja. Eram basicamente familiares, né? Era um grupo grande, tinham 13 pessoas. Vamos sair da igreja. Aí eu falei: mas o que aconteceu e tal, né? Pastor, é que aqui na igreja nós só recebemos Jesus. Na outra, a quebra da maldição hereditária. Aí eu tentei ajudá-lo. Eu falei assim: mas quando você recebeu Jesus, você já não recebeu a quebra da maldição hereditária? E é por isso que eu bato nessa tecla, quando as pessoas fazem, assim, talvez um pouco caso de receber a Jesus, de não entender que receber a Cristo é receber com Ele toda sorte de bênçãos e graças espirituais, né? Que a conversão não é café pequeno, a conversão é grande conversão, nossa grande salvação. Então, sem querer diminuir qualquer poder de oração, eu acho que não tem para ninguém. O dia da nossa salvação, diz Paulo, né? Tito, capítulo 3, versículo 11, né?
por obras de justiça praticadas por nós, mas por sua graça ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente. Veja o tamanho da salvação. É um lavar, gente, de tudo que a gente tinha. Regenerador, regeneração, nova vida em Cristo. E abundantemente, um derramado do Espírito Santo abundantemente. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Então, a gente recebe nesse dia um espírito de coragem, de ousadia. E aí, me preocupa quando, de repente, em algumas ministrações, não estou dizendo da pastora, mas algumas ministrações, a gente fica colocando pulga na cabeça das pessoas, fica dizendo assim, e você já... Vamos lá, eu tô num culto, né? Fazendo, às vezes, daquilo que eu já vi acontecer. Quem aqui já comeu doce de Cosme e Damião? Quem aqui já, mas não sei das contas, Será que seu pai já não foi macumbeiro, ou foi de feitiçaria, ou já não fez pacto? Você sabe o que aconteceu lá na sua avó? Será que o que você está sofrendo não é consequência? Estão falando para uma comunidade de crentes e colocando mais dúvida e mais temor. O que acontece com essa turma? Eles vão ficar atemorizados, eles vão receber um espírito de temor. Então eu estou de baixa, eu preciso, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Aquilo que você já fez. Você não tem que fazer mais nada, tem que saber que você está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, né? Deixando as coisas para trás, fica rumando para o alvo, né? Apegando-se a Cristo, porque senão você vai sair dessa base para poder alcançar uma nova base. Aí eu pergunto, de quantas bases você vai ter que estar correndo? Porque, de repente, você vai para uma ministração de quebra de maldição e percebe que o problema não foi resolvido. Aí vai. Gente, a gente vai entrar num ciclo vicioso de temor, de escravidão, quando o Espírito que nós recebemos, né, é o Espírito de libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E libertou na salvação, nesse nosso encontro com Cristo. Amém. Obrigado, Bispo Hildo, pelo carinho. Novamente com Vejam Só. É sempre um privilégio recebê-lo por aqui, encontrá-lo bem também, poder dividir esses momentos com um amigo. Obrigado mesmo. Os contatos do Bispo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão também, tá bom? Pastora Tânia, 4 minutos para a irmã, por favor. 4 minutos. Eu vou pegar uma fala que ele deu antes para falar com o telespectador. Ele disse que perguntaram para Jesus se aquela enfermidade daquele moço era porque pecou ele ou pecaram seus pais. Jesus disse, nem ele nem seus pais. Isso não significa que Jesus estava eliminando enfermidades espirituais. Pergunta para mim, eu vou de preto ou vou de azul? Nem de preto nem de azul, eu vou de verde. É uma terceira opção. A prova é que no próprio Evangelho de João, no tanque de Betesda, aquele homem, 38 anos, tetraplégico, é curado por Jesus e depois Jesus encontra com ele na sinagoga e fala, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, Jesus não está dizendo peremptoriamente que o pecado não traz enfermidade. Naquele caso, não trazia. Só naquele caso. Mas está cheio de doenças resultantes de heranças espirituais de pecados pessoais. Doenças físicas os médicos sabem curar, doenças psicossomáticas também, mas doenças pneumosomáticas, o espírito adoecendo um corpo, poucos médicos sabem tratar. Exemplo, a mulher encurvada de Lucas 13, que há 18 anos estava presa por um espírito de enfermidade. Então, muitas enfermidades são espirituais. E muitas enfermidades espirituais são decorrentes de heranças espirituais. Não perde a salvação, não tira a vida eterna. Agora, tem um texto que eu faço questão de trazer para o leitor como estudo. Escute bem. Aonde que está escrito quem está em Cristo é nova criatura? Carta aos Coríntios, segunda epístola. Coríntios é a igreja mais problemática da Bíblia. É uma igreja que chegou a Jesus pela fé, pelo caminho da fé. Mas na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Tem alguém que está dormindo com a mulher do seu próprio pai. E aí ele ensina algo espiritual muito sério. Ele fala, e vocês estão ensoberbecidos, não fizeram nada? Pois eu, na verdade, vou decretar. Paulo estava preso em outro lugar. E quando essa carta chegar, vocês concordam comigo, eu vou entregar esse cara para o diabo. Para que ele não perca a salvação dele, para que toque na carne dele, para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor,
Como assim? Paulo está orando, pedindo para a igreja concordar. Por que Paulo não fez só um decreto? E aquela igreja leu o decreto de Paulo. Paulo é apóstolo, um decreto apostólico tem um poder fabuloso. Mas Paulo diz, concorde comigo, unidos vós e o meu espírito, que o autor de tal infâmia seja entregue a Satanás, para que toque na sua carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Quando você lê isso, isso é uma igreja que está recebendo essa carta de Paulo. Paulo está mostrando nuances do mundo espiritual para uma igreja, onde ele escreveu quem está em Cristo é nova criatura. Então tem muita coisa que nós precisamos aprender do mundo espiritual. Tem muita coisa. E Deus tem ensinado, Ele tem aberto selos, revelação de coisas espirituais, que tem tirado da nossa vida muitos pesos que estavam atrapalhando a vida abundante. O SILC, esse Seminário Intensivo de Libertação e Cura, segunda-feira começa a edição de número 91. 91 edições do mesmo seminário. 5 edições na Europa. 1 edição nos Estados Unidos vai esse ano. Todas as edições do SILC, no fim, tem testemunhos de cura, de libertação, de mudança, de virada de vida. E contra fatos não tem argumento. Então, a minha voz para o leitor é: procure ajuda. Se você vê na tua família sequências de repetições de fatos que percebe você que são atuação espiritual e que você precisa resolver isto, tem solução na cruz. É na cruz. Não é em outro lugar a não ser na cruz, mas é na cruz que tem solução para isso. Porque na cruz tem salvação, na cruz tem cura de enfermidades e na cruz tem rompimento de heranças malignas e tomar posse da herança que Jesus conquistou para nós. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.